Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre os recursos computacionais, especificamente das tecnologias na construção do conhecimento. Quais serão os objetivos desse vídeo? Qual é o conteúdo dele? Apresentar o papel das novas tecnologias no processo educacional, as transformações ocorridas na sociedade e as contribuições de algumas ferramentas da área de informática para o processo de ensino e aprendizagem. Observe que esses três conteúdos eles estão integrados, ou seja, houve uma transformação na sociedade com a inclusão de novas tecnologias no processo educacional e dentro desse contexto de novas tecnologias vem a informática. Primeiro vamos entender um pouquinho quais são os recursos que a gente precisa para ensinar e para aprender. É uma somatória de recursos pessoais e recursos materiais. Então, dentro do processo da educação, a gente tem sim as tecnologias, livros, giz, computador, internet, armazenamento em nuvem. Entretanto, a gente não pode esquecer que para que o processo de educação aconteça, de formação, vamos colocar assim, a gente precisa dessa relação do aprender, do pensar, do se comunicar. Pode ser, e essa comunicação hoje a gente fala muito de materiais educacionais e comunicação, lembrando hoje que a gente já tem uma consciência muito forte que a comunicação pode se dar por meio de áudio, de vídeo, de textos. Então a gente tem muitos recursos quando a gente fala de comunicação. Tá? E por isso que a gente falou, olha, o aluno hoje ele tem que ser um explorador nesse processo todo, até para descobrir qual é o seu melhor estilo de ensinar, o melhor estilo de aprender, sempre objetivando a efetividade do processo. Vamos entender um pouquinho as transformações que ocorreram na sociedade. Vocês já devem ter escutado em algum momento da vida aí que a gente fala de tecnologia 4.0, de revolução industrial. Alguns de vocês devem lembrar lá longe, eu já escutei que teve uma coisa de revolução industrial, mas eu não sei bem o que é. Bom, a gente denominou a revolução industrial toda vez que houve uma mudança muito significativa entre a forma de produzir, tá? Porque quando a gente muda a forma de produção, a gente muda a forma como as pessoas trabalham, a gente chama de relações do trabalho, né? A gente muda a forma como acontecem as relações de trabalho. Quando a gente muda também a questão da produção, é uma questão de aprendizagem também, capacitação. Então tá tudo junto. A cada uma das revoluções industriais houve também um impacto dentro do processo educacional. A primeira revolução, que a gente chama de indústria 1.0, 2.0, 3, a primeira foi a mecanização, o tear e a força a vapor, tá? E aqui só uma informação adicional. A gente mede potência de máquinas, carros, sempre de horsepower, né? De quantos cavalos de força. Essa expressão de horsepower começou na primeira revolução industrial, na qual muitas das máquinas a vapor, assim como os trens, né, que é uma máquina a vapor, substituíram os cavalos e a produção que tinha a força do cavalo como predominante. Mas, voltando aqui, na indústria 2.0, a gente já começou com a produção em massa. Então, já entramos com padronização de serviço, um monte de outras características, eletricidade, tá? Que a gente começou a ver, e de novo, houve uma mudança na relação do trabalho, houve uma relação na mudança de aprender, as escolas se modificaram para se adaptar naquele momento. Na indústria 1.0, a educação era mais elitista em alguns grandes centros, na 2.0 a educação já começou a chegar mais perto das pessoas mais humildes. Na indústria 3.0, a gente já está falando em robótica. A gente já está falando na década de 70 aí, com o computador, com a tecnologia, com tudo isso que a gente tem aí. E é claro que entre uma tecnologia ser desenvolvida, ela ser absorvida pela sociedade e ela ser levada para a educação, ela tem um período.
Então, hoje a gente está falando da indústria 4.0, que é a integração de tudo, né? É a integração do seu computador com o seu smartphone, com o portal da escola. Então, observe que houve uma mudança nas relações aí de aprendizagem, de ensino, de trabalho. Então, dentro desse contexto, a gente tem essa relação de dado, informação, conhecimento e sabedoria, ou tomada de decisão, né? Porque quando a gente chegou na indústria 3.0, que a gente começou com os computadores, década de 70, aí, o computador, para vocês terem uma ideia, ele começou a surgir na Segunda Guerra Mundial, por volta de 1940, aí, que eram os computadores a válvulas, mais ou menos naquele período. Então, a gente já está falando de 40 anos, né? Estamos chegando em 69. Então, quando começou, a gente tinha uma grande quantidade, um grande volume de dados, tá? Que são os nossos chamados cadastros, né? Quando a gente começou a combinar esses dados, a gente começou a ter informação, tá? A manipulação da informação nos dá conhecimento. E a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente é capaz de tomar determinados tipos de decisão de uma forma mais efetiva. Exemplo, se eu chegar para você e falar assim, ó, R$32, camiseta, isso são dados. Agora, se eu passar uma informação, olha, essa camiseta custa R$32, eu te dei uma informação que não tá legal. Agora, se eu começo a falar, olha, o preço médio da camiseta geralmente é de 50 a 60 reais. Essa tá 32. Eu já te dei mais dados, com mais informações, e você já começa a estruturar o seu conhecimento. Observe que a quantidade de informação foi mudando de valor. E daí você chega à conclusão que aquela camiseta realmente está barata, que dá para comprar. Tá? Então, essas foram, mas eu só consegui fazer todo esse processo porque alguém colocou camiseta, valor, preço médio e for falando para que eu pudesse combinar e chegar. Muitas vezes esse processo todo até a tomada de decisão, hoje a gente tem vários sistemas computacionais que fazem isso. Assim como temos profissionais que só trabalham com dados, só com informação, só conhecimento, só tomada de decisão. Considerando essa evolução da sociedade, a gente chega em dois conceitos muito importantes, o que é conceito e o que é contexto, tá? Durante muito tempo na área educacional, a gente viveu no que a gente chama de conceito, na era do conceito. O que era a era do conceito? É aquilo que eu fico falando sobre os conceitos das coisas. Então, o que você precisa trabalhar no conceito, que a gente fala que o conceito é uma coisa muito dura, ele é esquecível, tá? Ele é cumulativo. Hoje eu falo uma coisa, amanhã eu falo outra. Na era do conceito, a gente estudava para passar de ano, tá? E daí tinha às vezes você já deve ter ouvido alguma brincadeira, alguém falou assim, ó, quem que acabou os estudos? Quem levanta a mão tá na era do conceito, achando que o estudo é uma coisa que se acaba, que você para. Mas na verdade não, hoje nós estamos na era do contexto, onde tudo é hiperlinkado, tá? Que um conhecimento se liga ao outro, que você estuda matemática, mas você já entendeu que aquela matemática vai ser utilizada na mesa do bar, que aquela mesma matemática que é ensinada na sala de aula vai ser utilizada numa aula de química, numa aula de biologia, numa aula de fisioterapia. Então hoje a gente começa a olhar a informação e a formação de uma forma muito mais coletiva. E a gente chegou num ponto de conceito que a gente fala assim, ó, quando alguém aprende de forma contextualizada, ela consegue transmitir. Vocês estão fazendo um curso de licenciatura, alguns de vocês podem estar fazendo bacharel, mas licenciatura. O que acontece? Você estuda, você aprende para você poder ensinar o outro. E quando você vai dar um exemplo, você contextualiza. Então, hoje a gente assiste muito vídeo, a gente assusta muito, porque a gente quer exemplo, a gente quer imagem, a gente quer movimento, a gente quer o contexto que aquilo pode ser utilizado, tá? Então, essa evolução da sociedade, das revoluções, assim como dos volumes de informação, de dado, ela também nos leva para um novo momento, que é esse momento do contexto.
E dentro dessa área do contexto, o que aconteceu? A tecnologia entrou nesse processo. Tá? Começou com a tecnologia dos livros, depois projetor, retroprojetor, e assim até que a gente chegou hoje na indústria 4.0 com tudo interconectado. Então, a escola, dê o nome que você quiser, Instituto de Educação, a escola em si, aquele lugar formal do processo de aprendizagem, embora essa formalidade hoje não é simultaneidade, o que eu quero dizer com isso? Antigamente o ensino era só presencial, então todo mundo tinha que estar no mesmo local, no mesmo horário, para o professor estar ali e ensinar. Hoje nós estamos fazendo um curso à distância e eu não estou falando desse momento da tecnologia, eu estou falando da tecnologia como participante do processo de revolução industrial, certo? E as tecnologias da informação, lembra? Tem um monte de dado, combino e eu te entrego para que forme o seu conhecimento. E a tecnologia da informação e da comunicação permite que a aprendizagem ocorra de diferentes formas em diferentes lugares. Então, a tecnologia, ela veio numa crescente e acompanhando a sociedade conforme a sua necessidade de instrumentalização, de ferramentas, de integração e de comunicação e cooperação. Tá? Então, hoje, essa relação do modelo tradicional, que era o modelo conceitual, para o modelo contemporâneo, que é a era do contexto, a gente fala que é a construção colaborativa de informação. Tá? E o conhecimento hoje vem para a gente como uma forma contínua de qualificação. Que tipo de qualificação? Educacional, profissional. Antigamente, na era do contexto, do conceito, era mais ou menos o seguinte: o professor passava a informação para o aluno a respeito de um determinado conhecimento. Na era do contexto, todo mundo ensina, todo mundo aprende. Na era do conceito, eu te ensinava mecânica, te ensinava química, te ensinava física. Na era do contexto, eu posso estar numa aula de matemática e explicar para você, por exemplo, como funciona um braço mecânico. Por quê? Olha, ou numa aula de física, talvez se fosse mais fácil, mas é o contexto. Então, hoje a gente vai para a faculdade para trabalhar esse contexto, tá? E não necessariamente o conceito. Então, o que aconteceu? O sistema teve que ser reformulado nesse processo todo. E houve uma mudança clara do perfil do aluno e do professor. O professor saiu daquela posição onde ele era o detentor da informação para um processo de colaboração e melhoria contínua. Tá? O aluno também saiu daquela situação de estar sentado escutando o professor para uma postura ativa. Por isso que hoje a gente trabalha por projetos, a gente dá desafios. A gente tem muitas estratégias de ensino hoje no qual o professor apresenta as possibilidades para que o aluno construa o seu aprendizado. Hoje, efetivamente, aquela frase de que eu vou te ensinar a pescar ao invés de te dar o peixe, ela é muito mais forte, porque eu não tenho noção do amanhã. Então, eu tenho que te auxiliar como professor a pensar reflexivamente, porque em algum momento você pode estar no meu lugar, no sentido de estar ensinando alguém. Pode ser uma capacitação profissional, pode estar ensinando um colega, pode ser num estágio. Então, hoje a gente tem um perfil muito diferente e o professor tem que estimular essa postura reflexiva, de empreender, porque tudo que você aprende, a gente tem que, de alguma forma, trabalhar um aprendizado duradouro. Não é que ele é estático, tá? O que você sabia de somatória, hoje você já sabe muito mais. E não estou falando por causa de escola, não, ou de universidade. Hoje você já sabe que é para tomar um remédio, ou se não sabe, vai pensar a respeito. Para tomar um remédio, quando o médico fala assim para uma criança, quanto que ela pesa, mãe? Ele está fazendo um cálculo matemático da dosagem da medicação.
amanhã ou depois, essa dosagem pode ser feita de uma outra forma. Entretanto, essa relação do peso, da massa, etc., vai existir. Então, a aprendizagem a longo prazo é essa aprendizagem contextualizada, que você consegue olhar uma coisa e levar para um outro contexto. Então, é o que a gente chama de muito de inovação. Então, o novo professor, ele entrou nesse contexto, nesse processo do contexto. Eu ia falar, entrou no contexto. Ele entrou assim. Então, o professor tem que estar sempre atualizado, com o que há de mais moderno. Às vezes você fala, mas Ana, o que há de mais moderno eu não tenho acesso. A gente está falando de atualização, a gente não está falando de acesso ainda. Então você tem que olhar para o mundo, você tem que olhar para as melhores experiências e não simplesmente olhar para o retrovisor e falar assim, dentro do meu universo de ensino e aprendizagem isso jamais será possível. Então nós estamos olhando para a formação. Então sim, tem que usar tecnologia, tem que admitir que uma hora vai ter que pedir ajuda para os universitários, entendeu? Tem que ser parceiro, porque às vezes vocês vão trazer uma pergunta e a gente vai tentar ajudar, ou às vezes a gente fala, olha, eu já ouvi alguém falar, não, professor, eu vi na TV, aconteceu isso, ou aconteceu diferente. Então, foi-se a época, eu gosto muito dessa frase, foi-se a época que o giz branco e do quadro negro. Hoje, os educadores contam com muitos equipamentos tecnológicos à sua disposição. Olha a expressão, a tecnologia à disposição do professor. Ela não faz o serviço, tá? Ela não faz. O professor ainda está no centro do processo de ensinagem, embora haja essa troca colaborativa e cooperativa, e é para o aluno que tudo acontece, tá? Então, dentro desse contexto todo, a gente trabalha muito por projetos. Porque o projeto, o que é um projeto, gente? O projeto é uma, entre aspas, coisa que tem um objetivo a ser alcançado. Por favor, junte em grupo e faça um projeto sobre o computador na sala de aula. Então eu vou ter que fazer um trabalho porque onde eu vou explicar o computador. Então você já tem o objetivo. Eu vou apresentar a utilização do computador na sala de aula, tá? Então é um projeto que vai gerar um trabalho, que é um produto final, muitas vezes em grupo, então todo mundo tem que interagir. E no final, você vai entregar, você vai compartilhar, você vai apresentar. Então, a gente acaba fazendo um ciclo de planejamento, execução e apresentação, na qual o aluno é o grande protagonista do processo. E se o aluno ele é o grande protagonista do processo, a gente fala que ele está no centro do processo, tá? Desculpa estar repetindo muito essa palavra processo, tá? Mas ele está no centro de toda essa dinâmica, né? E quando ele põe a mão na massa, a gente chama de metodologias ativas. O que é a metodologia ativa? É um projeto, entendeu? Uma pesquisa na qual o aluno se envolve para te trazer o produto final, tá? Então, dentro dessa integração das tecnologias, o que a gente estimula? A empatia, a responsabilidade por prazo, a colaboração entre os pares, a resiliência. O que é resiliência? Gente, resiliência é aquilo assim, ó. Vou dar um exemplo do que é ser resiliente. Eu tenho que aprender tecnologia, computação. Quero aprender a usar o Word. Daí eu não consigo fazer. Eu assisto um vídeo, não dá certo, assisto dois. Ao invés de eu falar assim, eu nunca vou aprender, eu falo, não, calma, só tá difícil, eu vou. Resiliência é uma característica humana de se reinventar e se dedicar cada vez mais com um objetivo comum. E é claro que todo o processo educacional, ele tem que ter uma relação de comunicação muito forte. Tecnologia da informação, lembra, dado informação, que vai te permitir a subir num volume, numa abstração de dados, para que você chegue no processo de comunicação. Esse foi o assunto da primeira unidade, Tecnologia na Construção do Conhecimento.